Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os termos essenciais da oração. Na aula anterior, nós falamos sobre o que são termos essenciais, classificamos, identificamos o sujeito, identificamos, separamos sujeito e predicado, dando as suas delimitações, mostrei como eu acho o sujeito da oração, que o que sobra é predicado, falei que o predicado pode vir antes da oração, pode vir antes do sujeito, depois do sujeito, pode vir intercalado antes e depois do sujeito. Falamos sobre quem é o sujeito, que é o ser que pratica a ação verbal. Vimos que o sujeito pode ser classificado em simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito, ou seja, possíveis 5 classificações. Eu mencionei na aula anterior que existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Por quê? Porque o núcleo da oração está no predicado. O núcleo da oração, ou o termo essencial da oração, está dentro do predicado. Porque não existe oração sem verbo. Ou seja, o verbo sempre vai estar dentro do predicado e, muitas vezes, é o núcleo desse predicado, dependendo da classificação. Hoje, na aula de hoje, nós vamos nos ater ao predicado. Ao que é o predicado e quais são suas possíveis classificações e como identificar cada classificação. É um conteúdo fácil, mas requer um pouquinho de atenção, principalmente na última classificação, que é quando a gente fala de predicado verbo nominal. Começando então, predicado. O que é o predicado? O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou uma locução verbal. Só lembrando, o verbo, quando é um termo só, locução verbal são 2 ou mais termos que exercem a função de verbo. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Isso a gente viu na aula passada. Por quê? Porque eu retiro o sujeito, tudo o que sobra é predicado. Em termos, tudo o que difere de sujeito e do vocativo, quando ocorrer numa oração, é o seu predicado. Vamos ver alguns exemplos? Ou seja, guardem, eu tiro o sujeito, eu acho o verbo na oração, faço a pergunta. Quem? Retiro a resposta dessa pergunta, que é o sujeito, e tudo o que sobra vai ser o nosso predicado. Observe um exemplo, então. As mulheres compraram roupas novas. Observe, olha como eu identifico o sujeito predicado. Eu acho o verbo, que é compraram. Ao verbo compraram, eu pergunto, quem comprou? As mulheres. As mulheres é o meu sujeito. O que sobra, que está em verde, é o meu predicado. Compraram roupas novas. Então, observem, quando eu acho o sujeito, automaticamente eu acho o predicado, porque se tira o sujeito, o restante da oração é predicado. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. Eu acho o verbo é desistem. Eu pergunto, quem desiste? Muitos alunos. Muitos alunos é o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Então, durante o ano, desistem do curso, é o que a gente chama de predicado. É um predicado que está intercalado, ou seja, ele vem uma parte dele antes do sujeito e uma parte dele depois do sujeito. No primeiro exemplo, o predicado está totalmente depois do sujeito. A natureza é bela, observe. O é o verbo, eu pergunto quem é a natureza, sujeito, e é bela é o nosso predicado. Lembrando sempre, o predicado pode vir depois do sujeito, pode vir antes do sujeito, ou ele pode vir intercalado ao sujeito. E o que é a predicação verbal? Chama-se de predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo entre os verbos e o complemento. Ou seja, a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre predicação, sobre transitividade verbal. O verbo ele pode ser intransitivo, transitivo ou de ligação. É a questão da relação do verbo com o seu complemento. E essa relação está ligada, digamos assim, à predicação verbal. Começando então. O verbo ele pode ser intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Intransitivo significa que não transita, não vai ter continuação. Eu poderia terminar a oração no verbo, porque esse verbo ele tem sentido completo.
é aquele que, por si só, traz uma ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de nenhum complemento. Não precisa de nenhum outro termo para completar o seu sentido. Ele é autossuficiente, podemos dizer assim. Ele, por si só, transmite a mensagem, sem precisar de nenhum auxílio, de nenhuma ajuda. Observe, o avião caiu. Ó, eu não preciso dizer mais nada. Todo mundo consegue compreender a mensagem, porque quem cai, cai. Eu não preciso dizer mais nada. Esse verbo é um verbo intransitivo, porque eu não tenho um complemento depois dele, ele não precisa de complemento, e ele consegue transmitir a mensagem sozinho. A menina adoeceu, ó. Quem adoece, adoece. Eu não preciso perguntar adoeceu o quê? Se eu perguntar, eu não vou ter resposta. Adoeceu do quê? Não vou ter resposta. Porque quem adoece, adoece. É um verbo que é completo. Ou seja, ele não tem trânsito, ele não tem complemento depois dele. É um verbo que é autossuficiente. Ele sozinho transmite a mensagem. Ou então, a idosa morreu de câncer de mama. Aqui é um típico caso que gera muita dúvida. Por quê? Porque quem morre, morre. Eu não preciso dizer mais nada. Todo mundo consegue compreender a mensagem. Então, o verbo morreu é um verbo intransitivo. Mas o que os alunos... Ah, ao seu professor, de câncer de mama não é o complemento do verbo morreu. Não, pessoal. De câncer de mama não está completando o sentido do verbo, e sim dando a circunstância da morte. É o que a gente chama de advérbio ou de adjunto adverbial. Por quê? Quem morre, morre. Eu não preciso dizer mais nada. A causa da morte, ó, é advérbio de causa, adjunto adverbial, e não vai ser complemento, porque o verbo morreu é intransitivo. Depois, o verbo ele pode ser transitivo. E aí, quando ele é transitivo, significa que ele vai ter trânsito, ele vai ter continuidade depois. Por quê? Porque ele é um verbo que vai vir acompanhado de complemento. Ele precisa do auxílio de um complemento. Ele precisa de mais alguma coisa para transmitir a mensagem. Ele sozinho não consegue transmitir a mensagem. Ele precisa de uma ajuda, de um complemento. E esse complemento pode ser de três formas. Pode ser um complemento direto, um complemento indireto, ou pode ser os dois. Um complemento direto e indireto. Ou seja, tem verbos que são fracos e tem verbos que são muito fracos, que vão precisar de mais de um complemento. Então, o verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado por complemento, que quem sente algo, quem revela, revela algo, ou alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante. Ou seja, eu tenho continuidade depois do verbo. Eu preciso de mais alguma coisa para transmitir a informação, para transmitir a mensagem. Observe, as crianças precisam. Ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não posso interromper a oração no verbo precisa, porque senão vai ficar o sentido incompleto. Eu preciso dizer, precisa do quê? De carinho. E aqui eu tenho um verbo que a gente chama de verbo transitivo indireto. A gente vai ver mais adiante por que indireto, porque tem preposição. Mas aqui é questão de ser transitivo, porque ele transita. Ele precisa de um complemento, ele precisa de mais uma informação depois dele. Tá? Esse complemento é o que a gente chama de complemento verbal, tá? Que é o complemento que vem depois do verbo. Pessoal, peço desculpa, mas meus cachorros começaram a latir ali, tive que ir lá pedir para eles ficarem em silêncio. Continuando, então. Vamos agora às classificações dessa transitividade, de quando o verbo é transitivo. Ele pode ser transitivo direto. O que significa isso? É quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, ou seja, sem preposição. Eu tenho o verbo e tenho o complemento. Não tenho a ligação dos dois elementos por uma preposição. Observem o exemplo. Nós escutamos nossa música favorita. Ó, quem escuta, escuta alguma coisa. O verbo é escutar. Eu posso perguntar, escutamos o quê? Sempre que eu pergunto o quê, eu vou ter como resposta um objeto direto. Ou seja, eu vou ter um verbo transitivo direto. Sempre que eu pergunto o quê, verbo transitivo direto. Tá? E o complemento verbal sem preposição. Ó, entre o verbo que está em verde e o complemento em azul, eu não tenho nenhuma preposição ligando os dois termos. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto. É um verbo fraco, precisa de um complemento, por isso que é chamado de transitivo, mas é um transitivo direto, que a gente tradicionalmente chama de VTD. O que é o que eu pergunto para achar o complemento desse verbo.
Ah, perguntei ok, achei a resposta, verbo transitivo direto. E o seu complemento é tradicionalmente chamado de objeto direto. Depois eu tenho o verbo transitivo indireto. É quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente com uma preposição obrigatória. Ou seja, entre o verbo e o complemento no meio, eu vou ter uma preposição. Essa preposição eu consigo identificar fazendo perguntas. Ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, a pergunta, o verbo já vem nele a semântica da preposição, a regência obrigatória de uma preposição já vem nele. Então, sempre que eu tenho preposição depois do verbo e eu faço a pergunta do que, no que, com o que, eu vou ter um verbo transitivo indireto, porque vai vir a presença da preposição junto. E quando tem preposição, eu vou ter um complemento verbal preposicionado, tradicionalmente chamado de objeto indireto. E o verbo é o VTI, verbo transitivo indireto. Então, não esqueçam, é um verbo fraco, precisa de um complemento, mas esse complemento vem sempre acompanhado de uma preposição ou antecedido de preposição. O verbo rege uma preposição. O verbo pede uma preposição. Ó, gosta de alguma coisa, precisa de alguma coisa, sonha com alguma coisa e assim por diante. E aí, por último, falando de verbo transitivo, eu tenho um verbo que a gente costuma dizer que é um verbo muito fraco. Por quê? Porque é um verbo que vai precisar de dois complementos. Ele precisa de dois complementos para transmitir a mensagem. Na língua portuguesa, a lista desses verbos não é tão extensa, mas eu tenho que pensar que eu vou encontrar, quando tiver um verbo, destes verbos, é dois complementos. Eu vou ter o objeto direto e o objeto indireto. Eu tenho que dizer duas coisas, porque eu preciso dar duas informações para conseguir transmitir a mensagem. É quando a ação contida no verbo transita para a forma direta e indiretamente ao mesmo tempo. Observe um exemplo. Ó. Ele contou tudo ao namorado. Ó. Quem conta, conta algo a alguém. Observe. Para dar a informação, eu preciso de dois complementos, porque quem conta, conta algo a alguém. Então, por isso que esse verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ó, ele presenteou, quem presenteia, presenteia alguém com alguma coisa. Ele deu, quem dá, dá algo a alguém. Ah, ele, agora me escapou o exemplo. Presenteou algo, alguém com alguma coisa, como eu já disse. Falou, não lembro de outro exemplo agora, deu um branco. Tá? Mas observe, esse verbo é o que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto, chamado tradicionalmente de VTDI, verbo transitivo direto e indireto, porque o tudo vai ser o complemento verbal sem preposição e ao namorado vai ser o complemento verbal com preposição. Então eu tenho dois complementos para transmitir a mensagem, para dar toda a informação. É o famoso objeto direto e indireto simultaneamente. É o que eu preciso ter mais atenção é com esse tipo de complemento aqui. Depois, eu tenho, por último, né, o verbo de ligação, que é aquele que apresenta um estado, que liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles, sujeito e características, certos tipos de relações. Os verbos de ligação podem expressar estado permanente, estado transitório, estado mutatório, continuidade de estado ou estado aparente. Na língua portuguesa, nós temos tradicionalmente 7 verbos de ligação: ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Tradicionalmente são esses os 7 verbos, ó. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Esses são os verbos tradicionais, mas outros verbos também podem expressar ou serem utilizados como verbo de ligação. Por exemplo, o verbo viver é um verbo que pode ser usado como verbo de ligação. O verbo achar-se, encontrar-se, tornar-se, são verbos que, dependendo da estrutura, podem exercer a função de ligação. Mas, segundo a gramática, tradicionalmente são os 7. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Esses são os tradicionais verbos de ligação. Ó, exemplo. Júlia ficou brava.
ficou o verbo de ligação. Por quê? Porque o sujeito é Júlia, brava é uma característica de Júlia. É o que a gente chama de predicativo do sujeito. O complemento verbal do verbo de ligação é tradicionalmente chamado de predicativo do sujeito. Ou então, Sandra vive alegre. Ó, Sandra é sujeito, vive é o verbo, alegre é uma característica de Sandra. Então, eu tenho um verbo de ligação. E alegre é a característica de Sandra, que é o chamado de predicativo de sujeito. Pessoal, muito importante. Os próximos passos, nós vamos falar sobre classificação de predicado. Para classificar o predicado, eu tenho que saber quais são os 7 verbos de ligação, o que é um verbo de ligação. Por isso que essa parte é essencial. Tradicionalmente, novamente, ó, 7 verbos de ligação: ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar. Esses são os tradicionais verbos de ligação. E agora a gente entra dentro dos tipos de predicado, tá? Para o estudo do predicado, então, é necessário verificar se seu núcleo significativo está num nome ou num verbo. Ou seja, se o núcleo do predicado é um verbo ou é um nome. Por quê? Porque isso vai dar a minha classificação do predicado. Além disso, nós devemos considerar se as palavras que formam o predicado referem-se apenas ao verbo ou também ao sujeito da oração. Observe um exemplo aqui. Ó, os animais necessitam de cuidados especiais. Nessa oração, observe que eu tenho o verbo necessitam. É um verbo de ação. De cuidados especiais. De cuidados especiais é um termo que se refere a necessitam. Então, eu tenho um predicado aqui. Ó, eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado, destacados. O núcleo desse predicado, ele é um verbo. A palavra mais importante desse predicado é necessitam, que é um verbo de ação. Então, o predicado, apesar de ser formado por muitas palavras, apresenta apenas uma que se refere ao sujeito, que faz a concordância verbal com o sujeito, que é necessitam. As demais palavras ligam-se direta ou indiretamente ao verbo necessitar. Porque quem necessita de alguma coisa, que assim assume assim o papel de núcleo do predicado. Tá? O núcleo do predicado sempre vai ser a palavra mais importante, podendo ser um verbo, um nome, ou pode apresentar 2 núcleos, verbo e nome ao mesmo tempo. Predicado verbal. O que é o predicado verbal? Como a gente já disse, o predicado verbal é quando eu tenho como núcleo um verbo. E quais são as características desse tipo de predicado? Primeiro, tem um verbo como núcleo. Segundo, não possui predicativo do sujeito, ou seja, não pode ter verbo de ligação. Indica uma ação. O verbo sempre vai expressar uma ação. Exemplo, eles revelaram toda a verdade para a filha. Ó, eles, sujeito, revelaram toda a verdade para a filha. Predicado, o núcleo desse predicado é revelaram, que é um verbo de ação. Por isso que aqui eu tenho um predicado verbal. Ó. Revelaram é o núcleo desse predicado, é um verbo de ação, expressa uma ação, e eu não tenho nenhuma característica do sujeito aqui dentro desse predicado. Predicado nominal apresenta como as seguintes características. Ó, primeiro, possui um nome, substantivo ou adjetivo como núcleo. Não vai ser mais um verbo, é um nome. Segundo, é formado por verbo de ligação. Ou seja, para ser predicado nominal, eu tenho que ter um verbo de ligação. O predicado tem que ser formado por verbo de ligação. E indica estado ou qualidade, ou seja, predicado verbal, verbo de ação, predicado nominal, verbo de ligação. Dica super importante para vocês. Ó, Leonardo é competente. Leonardo, sujeito, é competente, predicado. É verbo de ligação, verbo ser conjugado. Observe, então, eu tenho um predicado nominal, porque competente é uma característica, é uma qualidade de Leonardo. É verbo de ligação, ou seja, as características básicas do predicado nominal. E o mais complicadinho, podemos dizer assim, que requer uma atenção um pouquinho maior, é o predicado verbo nominal, porque ele vai juntar os 2 predicados anteriores, o verbal e o nominal, vão estar juntos. Por quê? Porque vai apresentar um verbo de ação e vai apresentar uma característica dentro, um predicativo dentro desse predicado. Observem as características, então. Possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou do objeto, ou seja,
possui uma qualidade que vai se referir ao sujeito ou se referir ao objeto. O mais comum é ao sujeito. Indica ação ou atividade do sujeito e mais uma qualidade. Exemplo, os alunos saíram da aula alegres. Olha essa frase. Eu tenho o verbo saíram, que é o verbo de ação, e mais alegres, que é uma característica de alunos. Neste caso, eu tenho a estrutura do predicado verbo nominal, porque saíram é o verbo de ação, então é o núcleo desse predicado, um dos núcleos, e alegres é uma característica de alunos, ou seja, o segundo núcleo. Então, no predicado verbo nominal, que é neste caso, eu tenho dois núcleos. Eu tenho saíram e eu tenho alegres como núcleo. O alegres se refere a alunos. Saíram, verbo de ação. Automaticamente, predicado verbo nominal. Uma dica super importante para identificar o predicado verbo nominal é tentar inserir um verbo de ligação antes do predicativo. Observe, eu poderia dizer, ó, os alunos saíram da aula e estão alegres. O alegres é como se escondesse atrás dele um verbo de ligação, ou seja, formando assim o predicado verbo nominal. Possui um verbo de ação e mais uma característica do sujeito ou do objeto. Tá? Não esqueçam, tenta encaixar um verbo de ligação, imaginar um verbo de ligação antes do predicativo para ter certeza, para confirmar que é predicado verbo nominal. Os alunos saíram da aula e estão alegres. Aí eu tenho essa certeza do predicado verbo nominal. A estrutura do predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal pode ser formado por verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Ó, Joana partiu contente, quem parte, parte, e contente é uma característica de Joana. Partiu, verbo intransitivo mais predicativo, contente de Joana. 2. O verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Ó, a despedida deixou a mãe aflita. Ó, deixou é um verbo transitivo, a mãe é o objeto direto e aflita é uma característica de mãe. Mas observe que eu poderia dizer, a despedida deixou a mãe. A mãe está aflita, para caracterizar aquela questão de colocar, deixar subentendido um verbo de ligação e ter como certeza esse predicado verbo nominal. 3. Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Exemplo, as alunas cantaram. Cantar é verbo transitivo, aquela canção é o objeto e emocionados é predicativo do sujeito, característico, ou seja, predicado verbo nominal. E aí, assim, a gente encerra a aula de hoje com a questão da transitividade verbal e a questão de como identificar o predicado, o que é o predicado e quais são as classificações do predicado. O predicado ele pode ter 3 classificações: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Espero que tenha ficado clara as explicações. Espero que vocês, qualquer dúvida, entrem em contato, né? Só adicionar comentários ali no vídeo ou me chamar no particular, via e-mail, via comentário no Classroom, qualquer chamada de vocês, a gente vai conversar e eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês sempre. Forte abraço e até a próxima.